Hoje nós falávamos sobre... Sexta-feira nós fizemos aqui, num trabalho da Júlia Alves, um trabalho muito bem feito, inclusive, né? Homenageando o Cruzeiro, e falávamos hoje sobre o Cruzeiro que... O Cruzeiro teve 2 rebaixamentos, né? A permanência na Série A, que hoje baixou para 0,2% de chance de subir, de probabilidade de acesso, subiu para 0,2%. Tem um sujeito aí, colega do Gris, que se jogar Barcelona, Real Madrid, Bayern com o Cruzeiro, ele vai apostar no Cruzeiro sempre. E ele diz que mesmo com 0,2, ele ainda acredita. Mas é difícil, né? Então o Cruzeiro praticamente caiu pela segunda vez no ano do centenário, tá certo? Mas ele pode, no ano do centenário, também ter o acesso, porque o Campeonato Brasileiro não vai virar para 22. Eu quero saber dos meus comentaristas aqui se eles acreditam que, porque o Regis já comunicou a saída, o Arthur Caíque é outro que não fica. Hoje eu falava com um amigo lá do sul de Porto Alegre, vocês sabem quem é, o Diogo Rossi. E ele falava, uma das grandes, das últimas ações do Rodrigo Caetano Inter, que foi aplaudida, foi essa ação da troca do Potker pelo Maurício. Lá eles acharam inacreditável que o Cruzeiro tivesse aceitado fazer isso. Mas enfim, tem motivos para acreditar? Você tem motivo para acreditar? O planejamento começou agora, sem o Regis, sem o Arthur Caíque. Você acredita que se está começando agora, está começando de forma tardia, e esse restante, esses 6 jogos que restam da Série B, servirão para quê, afinal de contas, Gomide? Everton, não sei se dá para chamar de planejamento isso ainda não. É apenas uma questão oficial de término de contrato, né? E os dois não fizeram por onde de o Cruzeiro realizar algum tipo de esforço pela permanência dos jogadores, querendo contar com eles no ano de 2021. Então apenas acabou o contrato, muito obrigado, um torcedor aí talvez não vá sentir tanta saudade, e estão deixando o clube. Eu acho muito cedo, muito precoce para apontar qualquer tipo de otimismo com relação à temporada de 2021 do Cruzeiro, né? Não sabemos ainda precisamente qual é o tamanho do orçamento que terá o clube para realizar a formatação de um elenco mais qualificado. Será, se é que na verdade precisava de um elenco muito superior ao que tinha nessa temporada de 2020 para subir já para a Série A, né? Se o Cruzeiro tivesse contornado um pouco melhor os problemas, talvez teria conquistado o acesso. E aí não estou falando nem da questão de entrar com menos 6 pontos na competição, né? Os problemas que aconteceram durante o ano de 2020, todos nós sabemos. Mas, pelo menos na minha opinião, Everton, muito precoce apontar qualquer tipo de otimismo, né? Durante as coletivas do Filipão, pelo menos para mim, ainda não aponta nenhum caminho assim de que já começou a ser traçado para trilhar e chegar ao objetivo do acesso, batendo muito na tecla ainda de elenco muito jovem, muitos jogadores da base, né? De pensar que somente a camisa faria o clube subir de divisão. E falei isso aqui na semana passada e volto a repetir, tenho muitas dúvidas se o que pensa o Filipão sobre futebol é o que o Cruzeiro pode fazer nesse momento em termos de orçamento, do nível dos jogadores, do valor dos jogadores em termos de salário, se o clube comporta esse tipo de pensamento do técnico. Mas se não contrata até o final do ano que vem. Tem que caber, tem que encaixar. Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Porque essa pergunta que você fez para o Gomide sobre planejamento, Everton... Pode valer para você também. Não, eu acredito o seguinte, o planejamento passa pela contratação do Felipão. Primeiro, o Filipão é o cara para planejar isso? Então, quando foi feita, isso que eu vou falar, quando foi feita a contratação do Felipão, e o Sérgio Santos Rodrigues deu a entrevista, e o Filipão, eles deram a entrevista, era um projeto muito a longo prazo, com 2 anos e meio aí de contrato, 2 anos e 4 meses, final de 2022. Aí você pensava, o planejamento passa pelo Filipão, não só de tentar tirar o time daquela situação de uma disputa de Z4, como um acesso, e o planejamento do Filipão.
Só que o discurso do Filipão começou a ser todo jogo para fugir do rebaixamento. Ora, se o discurso dele era fugir do rebaixamento, então entende-se que o Filipão já sabia dessa manutenção na Série B, né? Já tinha ali visto o que o time e o que ele poderiam entregar diante do discurso do Filipão, diante do discurso feito por ele. E aí, quando a gente vê o planejamento e vê o Gomide falando sobre planejamento e acha que o Filipão não passa por ele, muito me preocupa, porque eu já acredito que quando se fala em planejamento do Cruzeiro é muito difícil. Eu acredito que passa. Eu digo pelo seguinte, CJ, o perfil de jogador que quer o Filipão se cabe no orçamento do Cruzeiro. Então, mas ele tenho minhas dúvidas. Mas ele tem que ter vindo pra cá já sabedor disso. Ah, mas aí que tá. Por isso eu perguntei se o Filipão... Aliás, eu tratei como cara desrespeitoso. O Filipão é o técnico para fazer isso. Cara, não. O Filipão é um senhor de uma idade avançada com uma longa experiência e muitos títulos no esporte. Merece respeito. Não é o cara, ele é o técnico. Mas o cara não é pejorativo. Então ele é o cara. Você já autorizou para fazer o planejamento. Agora, eu quero saber se você acredita. O Filipão é a figura moldada para planejar o Cruzeiro em 2021, para no ano do centenário comemorar o acesso, Gris. Fala do fundo do seu útero. Ô Everton, eu já falei isso aqui algumas vezes. Tá desanimado. Eu respeito muito a história do Filipão. O Filipão é um cara que dispensa apresentações, extremamente vencedor. Acho que teve um papel importante na chegada ali de dar uma motivada para o Cruzeiro conseguir escapar da Série C. Não sei se outro conseguiria, embora não tenha sido uma missão assim impossível, né? Não tenha feito algo que nenhum outro faria, mas acho que outros não conseguiriam fazer o que ele fez. Mas eu já falei aqui, para mim hoje, ter o Filipão como o cara para pensar o futebol e o David com pouquíssima experiência como diretor, é tudo que o Cruzeiro... É um caminho completamente oposto do que eu imagino que seja o melhor caminho para o Cruzeiro. Vai dar certo ou não, a gente vai precisar de tempo para ver, inclusive ver quais serão os passos mesmo, né? Porque que tipo de jogador o Cruzeiro vai buscar na virada aí do ano, no fim, né, na virada da temporada, que tipo de jogador que o Cruzeiro vai buscar, como é que vai moldar esse elenco para o ano que vem, para a gente ter uma noção um pouco melhor. Mas eu concordo muito com o Gomide. Eu não vejo o Cruzeiro, porque eu acho que o que o Cruzeiro precisava fazer já nesse ano e não fez, era investir muito nos jogadores jovens, nos jogadores que são do clube, nos jogadores que podem dar retorno financeiro ao clube, porque é isso que vai salvar o Cruzeiro. Eu tenho visto muito, eu vi de novo aí na comemoração do centenário, o presidente falando em consertar tudo para depois passar a ter resultados no futebol, e eu, sinceramente, acho que não é esse o processo pelo qual o Cruzeiro precisa passar. O Cruzeiro precisa consertar o futebol para depois consertar o resto, porque é o futebol que é a força motriz do Cruzeiro. O Cruzeiro existe por causa do futebol. Então, e eu, sinceramente, com todo respeito aos profissionais, não acho que o Cruzeiro pede vai de encontro ao que o David e o Filipão oferecem hoje. Daqui a pouco nós vamos falar de uma possibilidade aí, de uma informação que nós recebemos do Alexandre Matos ser o diretor de futebol do Cruzeiro, hein? Para fazer esse projeto. Daqui a pouco nós vamos tratar desse assunto aqui. Na volta, mal foi demitido do Atlético e existe a possibilidade de assumir a direção de futebol do Cruzeiro.